Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e nesse vídeo vamos dar continuidade à leitura da Lei 12.651 de 2012, apelidada de um novo Código Florestal Brasileiro, tá certo? Nesse vídeo vamos falar a respeito do capítulo 7º, que trata sobre a exploração florestal. Tá legal? Deixa eu ver aqui, então vamos lá. Começamos aqui no artigo 31, que diz: a exploração de florestas nativas e formações sucessoras de domínio público ou privado, ressalvado os casos previstos nos artigos 21, 23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do CISNAMA, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável, PMFS, que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. Então, essa área foi minha área aí de pesquisas acadêmicas, né, que tanto no meu TCC como no meu mestrado trabalhei com exploração florestal em planos de manejos florestais sustentáveis no bioma Caatinga. Então vamos lá. Parágrafo 1º. O Plano de Manejo Florestal Sustentável atenderá aos seguintes fundamentos técnicos e científicos. Primeiro, caracterização do meio físico e biológico. Ou seja, no seu relatóriozinho lá de solicitação do plano, vai ter que ter uma caracterização do meio físico e biótico, tá certo? 2. Determinação do estoque existente. Como é que se determina o estoque existente? Inventário florestal. Terceiro, intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta. O que é isso? Dependendo do bioma e da área que você está trabalhando, pode-se mudar a quantidade de talhões anuais que você vai explorar, tá certo? Então, o que acontece? Existem alguns tipos de corte de árvores de lenha, né? Lenha ou árvores para movelaria, etc. Dependendo da região aqui do país que você se encontra. Então, por exemplo, no corte raso, ou seja, onde você vai suprimir todo o fragmento, né, todo o talhão durante um ano, essa metodologia é definida da seguinte maneira. Aqui no meu estado, um plano de manejo florestal, ele é dividido, você divide a sua propriedade em 15 talhões. Eduardo, por que 15 talhões? Porque chegou-se a uma conclusão, né, em estudos realizados que quando se há um corte raso no bioma Caatinga, em 15 anos aquele fragmento ele vai se reestruturar com as características iniciais da área. Então, no primeiro ano você realiza o corte do primeiro talhão, no segundo ano você realiza o corte do segundo talhão e assim sucessivamente até atingir os 15 talhões. Quando chegar no 15º, né, e for para o 16º ano, retorna-se para cortar o primeiro talhão, tá? Isso é o que está falando aqui no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 31. Então, a intensidade de exploração ela deve ser compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta. Tá? Então, em outros casos que tem o corte seletivo, né, que não é o corte raso, ou seja, você vai selecionar árvores, né, em determinados talhões para se realizar o corte. Então, segue mais ou menos a mesma metodologia, só que o corte não é o corte raso, é o corte seletivo, tá certo? Quarto, o ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produtos extraídos da floresta, que foi o que eu falei aqui também. Tá certo? Então, esse tempo, ele leva também em consideração o restabelecimento do volume que aquele fragmento tinha antes de ser cortado. Quinto, promoção da regeneração natural da floresta. O que é isso? Você pode colocar no seu relatório que as galhadas, por exemplo, de um determinado fragmento que está sendo explorado, ela vai permanecer no local para favorecer a cobertura do solo, ciclagem de nutrientes, banco de sementes, né? Então, essa promoção da regeneração natural, ela tem que estar presente aí no seu relatório, tá certo? Com essas técnicas que eu mencionei e mais algumas outras. Sexto, a adoção de sistema silvicultural adequado, a metodologia de corte, etc. Sétimo,
adoção de sistemas de exploração adequado. Mesma coisa. 8º, monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente. Tá? Então tem que se haver esse acompanhamento. Então, um plano de manejo florestal sustentável, ele tem que ter basicamente um acompanhamento vitalício de um técnico, tá? De um engenheiro florestal para ficar acompanhando ali aquele processo, tá certo? 9º, adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais, tá certo? Isso aqui vai depender de caso para caso, né? Então, cada situação vai ter uma realidade de problema e essa realidade de problema ela tem que ser mitigada, né? De alguma forma aí que vocês identificarem ser a solução mais viável, tá certo? Parágrafo 2º. A aprovação do plano de manejo pelo órgão competente do CISNAMA confere ao seu detentor a licença ambiental para a prática do manejo florestal sustentável, não se aplicando outras etapas de licenciamento ambiental. Tá? Parágrafo 3º. O detentor do plano de manejo encaminhará relatório anual ao órgão ambiental competente com as informações sobre toda a área de manejo florestal sustentável e a descrição das atividades realizadas. Ou seja, quando se explora, certo? Vai passar um ano explorando. Quando for no final do ano, o técnico ele tem que compilar todas as informações que o plano de manejo contemplou e encaminhar esse relatório para o órgão ambiental, tá certo? Que é esse plano anual aí de acompanhamento. Então o que acontece? Nesse plano, né, nesse relatório anual, vai informação de quantos metros cúbicos de lenha foi extraído, ou quantos metros cúbicos de tora foi extraído, qual a área foi suprimida, qual foi o talhão que foi suprimido, qual que é o plano para o próximo ano. Tudo isso aí vai nesse relatório para o órgão ambiental, tá certo? Parágrafo 4º. O plano de manejo será submetido a vistorias técnicas para fiscalizar as operações e atividades desenvolvidas na área de manejo. 5º. Respeitado o disposto nesse artigo, serão estabelecidas em ato do chefe do Poder Executivo, Presidente da República, disposições diferenciadas sobre os planos de manejo florestais sustentáveis em escala empresarial, de pequena escala e comunitário. 6º. Para fins de manejo florestal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos ambientais deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação dos referidos planos de manejo. Então, em caso de posse rural, né, e pequena propriedade rural, a licença ela segue simplificada. Parágrafo 7º. Compete ao órgão federal de meio ambiente a aprovação do plano de manejo florestal sustentável, incidentes em florestas públicas de domínio da União. Tá? Então, compete aqui ao órgão federal de meio ambiente. Quem é o órgão federal de meio ambiente? IBAMA. Certo? Então, artigo 32. São isentos de plano de manejo florestal sustentável. 1. A supressão de floresta e formações sucessoras para uso alternativo do solo. Então, o que acontece? Isso aqui, o uso alternativo do solo, é o que a gente vem falando sobre supressão de vegetação nativa para empreendimentos. Então, não vou fazer um plano de manejo florestal porque o fim o objetivo, né, do meu licenciamento não é a exploração de lenha, a exploração de madeira, não é. É o que? É o uso alternativo do solo. Então, segue por outro procedimento, que é a autorização de supressão de vegetação, que a gente vem conversando. Tá? 2. O manejo é a exploração de florestas plantadas localizadas fora de APP e reserva legal. O manejo e a exploração de florestas plantadas localizadas fora de APP e reserva legal. Tá? Então, florestas plantadas também está isento de plano de manejo florestal sustentável, apesar de ser necessário um pequeno dispositivozinho burocrático dos órgãos, né? É necessário você cadastrar o seu plantio, né? A sua floresta plantada, mas é uma coisa bem simples. Terceiro, a exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais, a que se referiu o inciso 5 do artigo 3 ou
por populações tradicionais, tá? Então, a exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais, que se refere ao inciso 5 do artigo 3, pessoal, se eu não me engano, voltem aí, dê uma pausa e voltem aí no Código Florestal e olhem, porque eu não quero voltar aqui não. Aí vocês vão aí e voltam, tá certo? Mas se eu não me engano, isso aqui ele fala a respeito da exploração por necessidade, né? Ali ao pequeno proprietário rural que tiram a lenha ali para consumo próprio. Se eu não me engano é isso. Se eu não me engano é isso. Então vamos lá. Artigo 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se dos recursos oriundos de. Então, você que utiliza matéria-prima florestal, você precisa utilizar esse recurso vindo de quê? Vindo de onde? Primeiro ponto, floresta plantada. Beleza. Segundo, plano de manejo florestal sustentável, né? De floresta nativa aprovada pelo órgão ambiental. 3. Supressão de vegetação nativa, autorizado pelo órgão ambiental também. Tá certo? Então, para você... tem mais um aqui, o quarto, né? Outras formas de biomassa florestal definidas pelos órgãos ambientais competentes do CISNAMA. Então, se você vai utilizar, seja você pessoa física ou jurídica, matéria-prima florestal, você tem que utilizar a matéria-prima proveniente desses recursos aqui, tá certo? Então vamos lá. Parágrafo 1º. São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem matéria-prima florestal, oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para a supressão de vegetação nativa. Então é obrigatório a reposição florestal, certo? Porém, existem as exceções. Vamos lá. Parágrafo 2º. É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade industrial, tá? Então, se você não é o explorador direto, tá? Daquela madeira, você já compra essa madeira de uma outra pessoa, né? Você já compra essa madeira de forma beneficiada, ou seja, cavaco, costaneiras, aparas. Então, você não tem a obrigação de fazer um plano de manejo, tá certo? Quem vai fazer o plano de manejo ou uma reposição florestal, reposição florestal, é a pessoa que vai utilizar lá o recurso, tá certo? Que vai extrair o recurso da floresta. 2. Matéria-prima florestal, oriunda de plano de manejo florestal sustentável, oriunda de florestas plantadas ou recursos não madeireiros. Ou seja, é isento da reposição florestal o plano de manejo florestal sustentável, tá certo? Então, quem faz o plano de manejo florestal sustentável, apesar de suprimir um fragmento ou árvores individuais, eles são isentos de reposição florestal, tá certo? Porque entende-se que a própria manutenção técnica que aquele fragmento ou aquela floresta ela tem, nos procedimentos, nas normas técnicas do plano de manejo florestal sustentável, não há necessidade de uma reposição florestal, tá certo? Porque aquele volume ele vai ser reposto de qualquer maneira, tá? Quando que o volume ele não é reposto? Quando eu vou suprimir uma vegetação nativa para colocar lá um empreendimento, né? Uma usina. Então aquele volume ele nunca vai se reerguer, tá entendendo? Então é por isso que nesses casos de autorização de supressão vegetal para uso alternativo do solo, para implantação de empreendimentos, é necessário, é obrigatório a reposição florestal. No plano de manejo não, tá? Então, a matéria-prima florestal oriunda de plano de manejo florestal, oriunda de florestas plantadas ou produtos não madeireiros, obviamente, é isento aí da obrigatoriedade de reposição florestal, tá? 3. Parágrafo 3º. A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga o interessado da comprovação perante a autoridade competente da origem do recurso florestal utilizado. Ou seja, não é porque é isento que eu não preciso ir no órgão ambiental e falar assim, olha, órgão ambiental, eu comprei aqui 10 mil estacas para fazer um cercamento aqui na minha propriedade e eu comprei de fulano de tal que tem uma floresta plantada de eucalipto e faz lá o tratamento e beneficiamento do eucalipto e eu comprei dele. Tá certo? Então eu preciso sim comprovar, né, perante a autoridade ambiental aí do seu estado, do seu município, a
a origem do recurso florestal utilizado, tá certo? Parágrafo 4º. A reposição florestal será efetivada no estado de origem da matéria-prima utilizada. Isso é importante. Ou seja, eu suprimi no Rio Grande do Norte, eu tenho que repor no Rio Grande do Norte. Eu suprimi na Paraíba, eu tenho que repor na Paraíba. Tá certo? Mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinação do órgão competente do CISNAMA. Tá certo? Então, veja que ele fala aqui ó, que é mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas. Porém, os órgãos ambientais não veem com bons olhos, pelo menos os quais eu já trabalhei, colocar espécies exóticas. Então, a gente trabalha somente com espécies nativas, tá certo? Artigo 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal são obrigadas a estabelecer e implantar um plano de suprimento sustentável. Isso aqui é outro ramo para a gente trabalhar também, engenharia florestal. Eu já fiz alguns planos desses, tá? Então, existem algumas indústrias que utilizam em grande quantidade de matéria-prima florestal, né? E eles são é obrigatório realizar, né, elaborar e implantar um plano de suprimento sustentável, a ser submetido à aprovação do órgão competente do CISNAMA, tá certo? Então, parágrafo 1º. O PSS, né, que é o Plano de Suprimento Sustentável, assegurará a produção equivalente ao consumo de matéria-prima florestal pela atividade industrial. Parágrafo 2º. O Plano de Suprimento Sustentável incluirá, no mínimo, programação de suprimento de matéria-prima florestal, tá? Ou seja, você precisa dizer ali a programação que você vai utilizar, né? O seu consumo anual da sua atividade, né? O que é que você vai consumir de madeira, né? Ou de outra matéria-prima florestal ali na sua atividade. Você tem que fazer essa programação de suprimento, tá certo? Inciso 2. Indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas, tá? Você tem que fazer um mapinha lá, um memorial descritivo, dizendo aí a origem da matéria-prima utilizada, tá? E esse mapa ele tem que estar georreferenciado. Inciso 3º. Cópia do contrato entre os particulares envolvidos quando o PSS incluir suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros. Então, se a terra não é da indústria, ele tem que ter lá uma cópia do contrato, né, entre a indústria e o particular que está cedendo ali sua terra para exploração da matéria-prima. Tá certo? Parágrafo 3º. Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado. 1. Na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições e durante o período não superior a 10 anos, previsto no PSS, ressalvados os contratos de suprimentos mencionados no inciso 3 do parágrafo 2º. Então, pessoal, o que é que está dizendo aqui? Basicamente, que admite-se um acréscimo, né, da matéria-prima ofertada no mercado quando, certo, na fase inicial, nos primeiros 10 anos ali da sua indústria, você tiver uma necessidade de um aumento daquilo que foi previsto. Porém, isso tem que estar também no PSS, tá certo? Fala que o consumo vai ser de X, porém há uma possibilidade de uma eventual necessidade de se aumentar em 20% e tal. Tá certo? Ressalvados os contratos de suprimento mencionados no inciso 3 do parágrafo 2º. Tá certo? Inciso 2º. No caso de aquisição de produtos provenientes do plantio de florestas exóticas licenciadas por órgão competente, o suprimento será comprovado posteriormente mediante relatório anual, em que conste a localização da floresta e as quantidades produzidas. Tá? Então, a indústria, né, ela pode se utilizar de florestas exóticas e aí há essa necessidade, né, de fazer esse procedimento aqui, né, em relatório anual, não precisa ser no PSS, mas no relatório anual, em que consta a localização da floresta e a quantidade consumida, né? Então, parágrafo 4º. O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que consumam grande quantidade de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva da matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou planos de manejo de florestais sustentáveis e será parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Tá? Então, nessas empresas aqui, né, que é um grande consumo
gigantesco consumo de matéria-prima florestal, só será autorizado, né, a utilização de florestas plantadas ou de lenha de plano de manejo florestal sustentável. Tá? E por último, serão estabelecidos em ato do chefe do Poder Executivo os parâmetros de utilização da matéria-prima florestal para fins de enquadramento das empresas industriais dispostas no caput. Tá certo? Então, esse foi o capítulo 7º que fala da exploração florestal. Tá bom? Espero demais ter ajudado. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que a gente vai tentar saná-las, tá certo? Forte abraço.